Salve, salve galera, eu sou o Michael Rizzi e esse é o programa Nazária. E aí, está preparado para conhecer mais uma quebrada daqui da cidade de Fortaleza? Então cuida porque o programa de hoje começa agora. A história desse bairro tem sua origem numa cidade italiana que foi palco das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Lá, os soldados brasileiros, incluindo pracinhas cearenses, venceram o então exército nazista alemão. A partir daí, um ex-militar chamado Raimundo Ximenes denominou então o bairro de Piracaia como Montese, em homenagem a tal cidade. E aí, bora conhecer um pouco mais desse bairro? Se liga que a Nazária mostra agora pra gente. Meu nome é Socorro Paulino, sou presidente da Associação dos Moradores da Vila Brasília, uma comunidade que eu nasci, me criei e moro lá há 52 anos, né? Infelizmente eu tive que me mudar por questões de precisar de mais espaço, mas a minha casa ainda está lá. Meu plano é transformar a minha casa num apoio de atenção aos idosos. As comunidades do Grande Montese, elas não eram tão assistidas. Mas em compensação, a gente tinha mais liberdade. As crianças podiam brincar na rua despreocupado, né? A gente brincava nas calçadas. As casas não tinham muro, não eram muradas, mas tinha muita segurança. Infelizmente, né, as coisas mudam e às vezes eu até brinco. Como é que pode? Eu faço muro na minha casa e quando eu quero me sentar, eu boto uma cadeira na calçada, né? Quando antigamente a gente poderia brincar à vontade, as crianças jogavam bola. Era muita brincadeira, era tudo saudável, era mais saudável. As praças, infelizmente, a gente tem ali a nossa Praça da Caixa d'Água, e ela vivia no escuro. Mas depois da transformação, deu vida à praça. E foi para onde nós levamos o projeto Vida Saudável, as Movibra, onde tinha o Muay Thai, a capoeira, o futsal. A nossa associação, ela tem um problema muito grande, ela tem uma dívida com a Receita Federal que nunca foi sanada. E às vezes eu passava em frente e falava, um dia eu vou abrir a associação. Aí teve eleição, eu disse, vou concorrer, não estou fazendo nada. Passei no primeiro, eu era secretária, depois os presidentes foram saindo, foram abandonando, porque não é fácil, trabalhar com social não é fácil. É pedir esmola mesmo, né? Porque você vive a vida dos outros, você vê uma comunidade onde um jovem não tem uma expectativa, ele tem esperança, né? Mas infelizmente não tem expectativa. E em 2016 teve a eleição, onde eu fui eleita presidente de lá. De lá para cá eu venho tentado, né? Já levei alguns projetos, cursos profissionalizantes através da Rede Cuco, que tem me ajudado bastante. Inclusive, esses cursos eu abri até para pessoa de 40, 50 anos, para poder dar oportunidade até às mulheres que não têm esperança de conseguir mais um emprego. Esperança, né? Esperança para as pessoas, é isso que eu busco ali. Porque a gente mora na comunidade, morar em comunidade já é discriminado, infelizmente. Mas eu não estou nem vendo não, se a comunidade precisa, eu vou lá, eu busco, entendeu? Muitas vezes eu deixei de viver a minha vida para ver a vida da comunidade. Bom, essas transformações foram acontecendo de acordo com o crescimento tanto do comércio local, quanto também, uma coisa que fez muita diferença ali na comunidade de Brasília foi a construção do IFCE, que é a reitoria, onde eles abriram para as comunidades, né? Me deram bastante curso, coloquei as 3 comunidades para fazer os cursos muito importantes, muito bons mesmo, profissionalizantes. Sem contar que tem a solidariedade deles, né? Todos os anos eles fazem festa para as crianças e esse ano foi melhor. Eles não fizeram a festa por causa da aglomeração, mas eles me cederam quase 500 presentes que eu entreguei nas 2 comunidades. Só em ver a alegria daquele povo ali, uma coisa que eles nunca tiveram. E eu digo logo, isso aqui não é político, isso aqui é comunidade, que tem que ser humano, né? Tem que ser o ser humano. Eu quero fazer para os outros o que eu quero para mim, né? As pessoas possam fazer por mim. Eu não espero retorno, mas eu pelo menos fazer o bem, né?
que eu tenho de sonho mesmo é poder ajudar muito mais aquela juventude lá, através de cursos, através de empregos, conseguir o primeiro emprego, muita coisa, né? Então, dá esperança para as pessoas, porque eu nasci e me criei na comunidade. Para mim, a pior parte era quando chegava um adolescente, um jovem, e dizia assim: corre, me ajuda, eu estou precisando de um emprego, corre, me ajuda, eu estou precisando de um curso. E eu ia bater na porta dos grandes, né, para pedir. E, infelizmente, nem todos eles abrem a porta, e a gente continua batendo. O que eu tenho para falar para a juventude é que aproveitem cada minuto, façam a diferença no mundo de hoje e procurem participar de projetos nas praças, projetos, coisas saudáveis. A Rede Cuca, ela tem muito projeto bom para os jovens e são gratuitos. Se a pessoa não tem condição de ir até a Rede Cuca tem deles que ajudam com a passagem para ir participar. Então, o Montese, ele tem esse diferencial, ele está crescendo não só economicamente, mas socialmente. Então, jovens, aproveitem a vida, porque tem muita coisa boa para se viver. A Associação dos Moradores da Vila Brasília é uma organização não governamental que oferece atividades de esporte e cultura para a população do entorno da Praça Delmiro Gouveia, a Praça da Caixa, no bairro Montese. Para acompanhar as ações e ficar por dentro das atividades ofertadas pela Asmovibra, acesse facebook.com/asmovibraoficial. Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Que a juventude é a força que impulsiona a mudança e isso a gente já sabe. E aqui no Grande Montese não seria diferente. A galera por aqui está se organizando e através da cultura tenta garantir melhoria para todos. Se liga que tem juventude nas áreas. Meu nome é Wilson, sou conhecido aqui como Toru e eu moro aqui no Jardim América, aqui pelo Grande Montese. Meu nome é Paulo, meu vulgo é Frajola Dark, tenho 19 anos de idade, sou artista e me encontro aqui no bairro Jardim América, nesse Grande Montese. Aqui, falando sobre o bairro primeiramente, né? Aqui nessa praça mesmo aqui não tinha isso aqui não, era só o quebrado aqui e o tijolo. Ali tinha um buraco onde a criançada chegava e mergulhava aqui na tora, aqui, se liga. Aí aqui embaixo é cheio de água e a galera ficava, se liga. Depois que os vereadores viram aqui que a praça dava pra ser reutilizada em frente à escola, né? Escola técnica. Aí modificaram, ela ficou bonita, né? Tem umas quadras aí, um espaço pra criançada. E como eu cheguei até a cultura, desde criancinha mesmo, eu sempre escutava assim uns Racionais e tal. E com o tempo eu fui conhecendo uma galera que foi me falando: ei, tu escuta tal, aí eu, quem é esse cara aí? Aí ele mostra a música, ixi, eu escutava essa música. Isso aí eu fui rimando com uns amigos meus, só de brincadeira mesmo. E acabou que um amigo meu mais antigo ainda, eu descobri que ele também rimava. Aí do fato da gente ser um amigo das antigas e a gente descobrindo que um outro rimava, a gente tinha criado, na verdade, todos nós criamos uma batalha chamada BCO, que é a Batalha do Círculo Operário. No caso da BCO Battle, como eu estava explicando, a gente começou lá, né, na base aérea ali, e a gente
teve uma ideia de querer rimar, mano. A gente tava viciado para fazer freestyle, viciado demais, a gente rimava em todo canto, toda praça, em todo local. E aí a gente sempre se dava conta que caía sempre na mesma praça, que no caso era a Praça do Círculo Operário, que a gente se encontrava à noite e tal, e aí foi criando mais laços e a galera foi se enturmando, e aí foi daí que nasceu a ABCO Battle, né? No caso foi uma reunião de todos nós juntos, todo mundo teve essa ideia, todo mundo botou essa criatividade pra frente, e é isso, mano, vamos pra frente. Desde que eu me entendo por gente, eu já me identifiquei no mundo da arte, entende? Eu já prezava muito pelo hip hop, gostava bastante de rap, gostava bastante de reggae, mas eu gostava mais ainda do gênero do funk, entende? E quando eu tinha uns 12 anos, assim, na 6ª série, eu já escrevia meus versos, entende? Já botava em prática, nem sabia o que, até onde ia se me levar, né, na verdade. Não tinha muito entendimento, só tinha um básico, mas fazia porque era eu, me sentia bastante gratificante porque eu era aquilo. Com o tempo fui encontrando cada vez mais, né? Fui cada vez acertando mais coisas e vi que a galera que eu tava me misturando era todo do movimento artístico, tava todo mundo prezando pela mesma coisa, todo mundo com a mesma motivação. Antigamente a gente rimava na base, tá ligado? Na base aérea ali era bem escondidinho, era uma coisa só pra gente, porque antigamente era pra pessoas, ó, os doidos, entende? Tipo, quem fazia freestyle ali, ó, pega o doido, né? Hoje em dia tá mais aceito, né, o bagulho, tipo, todo mundo quer rimar. Todo mundo quer rimar, todo mundo quer fazer isso porque acha bem divertido. E eu já me sentia dentro da cultura, só que daí eu fui me enturmando mais com a galera das áreas, porque eu sempre fui assim, da correria, e sempre gostei desse movimento, sempre fui na rua, tá ligado? Sempre a rua teve um imã comigo muito forte. Aí eu fui acompanhando os vídeos, vi que a galera daqui fazia a cultura valer a pena, entende? E aí a gente foi cada vez mais se aprofundando até chegar lá. A cultura, pra minha vida pessoal, eu aprendi muita coisa. Quem me conhecia desde mais novo mesmo, viu que eu era muito calado, muito na minha. E com a cultura, eu aprendi a me expressar. E me expressando, eu comecei a conversar dentro de casa. Minha mãe, que eu não conversava com ela, mas seja minha própria mãe, eu não conversava com ela. Meu irmão, ele tinha falecido com 18 anos de idade, por causa de uma doença aí. Aí depois desse dia que eu não falava mais nada mesmo, eu já era calado, aí depois desse dia que eu fiquei mais calado ainda. Depois desse tempo que eu comecei a me adentrar mais ainda, que tipo, eu ficava em casa literalmente só pra dormir, comer, o resto do dia eu ficava todo na rua. Mas eu não ficava na rua por uma má causa, eu ficava na rua pra esquecer de tudo que eu tinha em casa, sabe? E depois da cultura que eu aprendi a me expressar, ficou muito mais fácil pra mim viver. Eu aprendi com a batalha muito sobre afeto, entende? Aprendi a me relacionar bem mais fácil com a minha família. Foi daí que eu compreendi também que eu tinha que abrir mais, né? Abrir mais meus laços e passar a compreender também a galera da rua, a galera de fora, e aí trazendo a galera também, entendeu? Tipo, a gente tem um imã muito forte, só de nascer na comunidade, só de nascer na favela a gente já tem um imã da criminalidade, né? E aí é meio que difícil você ver a criançada meio que só vendo aquilo e passa a entender que a vida é só aquilo e nada mais, entende? Estando dentro da cultura, se adentrando dentro da cultura, que eu pude compreender que eu poderia trazer mais pessoas, tá ligado? Sobre o bagulho de expressão mesmo, de querer botar pra frente e você, caraca, mano, eu não sei nem o que é literatura, caraca, mano, não consigo fazer um poema, tá ligado? Não consigo fazer os meus versos. E aí a gente meio que vai se adentrando, né? Colocando o bagulho mesmo, passando a compreender, a aprender, e aí vai colocando em prática, sempre botando em prática, e é isso, tá ligado? A Batalha da Caixa é uma batalha de freestyle que acontece todos os sábados a partir das 19 horas em frente à Escola Paulo VI na comunidade do Jardim América, no bairro Montese. Se você curte ou tem vontade de conhecer as batalhas de MC, acompanhe a agenda da Batalha da Caixa do Jardim América acessando o Instagram @batalha.da.caixa. Eu achei um meio de
poder contribuir com o projeto através da conta de energia, porque torna-se muito mais fácil. A gente faz a doação através da conta de energia da Enel e todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação. Eu sou muito feliz, né, em relação a isso, porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando. Então, no caso, o sentimento é de muita alegria, muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar o Pequeno Nazareno nesse sentido. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. A Constituição Federal, no artigo 204, no inciso 2º, fala que se deve ter participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis do governo. Mas o que a gente observa na prática é que até se tem participação da população, mas que nem sempre o poder público faz a vontade do povo. Nesse caso, a gente poderia usar então aquele velho ditado popular que diz que se Maomé não vai até a montanha deve ir até Maomé? Se liga que vai rolar muito papo nas áreas agora. Tu já ouviu aquele ditado popular que diz que se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé? Nunca escutou ele? Não. Esse ditado fala muito nessa questão, né? De que muitas vezes as coisas não vêm até a gente tem que ir buscar as coisas, né? Ir atrás de resolver e tal. E pensando nisso quanto governo, por muitas vezes a gente tenta participar nas eleições e em outros tantos momentos, né? Articulações, passeatas, né? E às vezes o governo parece não escutar a gente. Tu acha que a gente deve ir até o governo, reivindicar mais? Nós temos que ser o próprio Maomé. Pode crer. Maomé e a montanha. É a montanha, tu não concorda, então. É. Pode crer, tá respondido. Então, irmão, tu já ouviu aquele ditado popular que diz que se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé? Já. Poucas vezes, mas sim. Pode crer. E, mano, pensando no governo, né? Tipo, muitas vezes a gente até participa do governo, através de várias ações, mas parece que a gente não é escutado. Tu acha que cabe esse ditado? A gente deve ir até Maomé, se Maomé não vem até a gente? Eu acho que sim, com certeza, né? Porque no caso a gente passou um desacaso muito cruel, se liga, muito cruel mesmo. Não só psicologicamente, como financeiramente, né? E eu acho que sim, com certeza as pessoas têm que se politizar mais, correr mais atrás e é isso, tá ligado? Realmente ir até Maomé. Com certeza. Eu queria saber se tu já ouviu aquele ditado popular que diz que se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Tu acha que quando a gente pensa com relação ao governo, é isso mesmo? Se o governo não faz, a gente tem que ir até eles, com certeza, reivindicar, nós temos que ir atrás dos direitos da gente, né, mano? Porque se é direito nosso, a gente tem que ir em busca. Oi, gente, eu sou a Joyce Luz, sou associada do Espaço Geração Cidadã. Tenho um trabalho com crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Tenho um trabalho voltado para ações educativas, atividades de proteção e ações de monitoramento das políticas públicas. Se o governo não chega até a população deve chegar até o governo. E é isso que tem feito ao longo de nossa trajetória, de nossa história. A pauta política que está aí, as reivindicações, as lutas, toda a militância, todas as manifestações que têm acontecido, né, através da participação popular, dos fóruns, das redes, das diversas intervenções, das diversas construções de planos para desenvolvimento de um território e de uma cidade melhor. Tem provado que pessoas estão organizadas e cada vez mais têm exigido seus direitos para que, de fato, a gente tenha políticas públicas na cidade. A participação popular é um mecanismo extremamente importante e necessário, em especial nesses tempos que estamos vivenciando de negação dos direitos, de retirada de direitos já conquistados, né, através de uma participação ampla. Então é necessário que cada vez mais a gente fortaleça esse empoderamento, essa participação, esse engajamento para o controle social das políticas públicas.
Um êxito, uma conquista que a gente pode citar a partir desse tema trabalhado é a própria efetivação das políticas públicas a partir dessa participação e desse controle social, onde as pessoas conseguem ver de forma prática, ainda que a médio e a longos prazos em alguns processos se tratando de políticas públicas, mas elas percebem os seus direitos sendo garantidos a partir dessa luta e dessa reivindicação. E um desafio ainda dentro dessa perspectiva dessa participação popular é ampliar esse olhar, esse engajamento para tantas outras pessoas que estão aí defendendo outro tipo de projeto de vida, defendendo inclusive em processos que são retrocessos diante da história de tudo que a gente já vem conquistando. Então é fazer essa ampliação, esse entendimento, essa conquista para que outras pessoas possam estar juntos e entender que o nosso projeto de vida, onde há toda essa participação, é focado numa justiça social, numa igualdade social. A Federação das Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza é uma organização da sociedade civil que mobiliza e articula associações e lideranças comunitárias, garantindo formação e espaço para o exercício de participação e controle social. Se você tem interesse em se articular e participar da luta comunitária, acesse facebook.com/federaçãobff. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa, eu sugiro que você conheça os produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.org.br e projetoabraço.com.br e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações e ações do Projeto Abraço e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, família, infelizmente a gente vai ficando por aqui, mas voltamos na semana que vem com o mesmo horário no mesmo canal para levar você para conhecer mais uma periferia daqui da nossa cidade. Eu quero deixar um abraço para geral aqui do Grande Montese e o nosso sentimento de gratidão para você aí de casa que acompanha a gente. E para se despedir a gente deixa um trechinho da música Vida de Gado do Zé Ramalho que diz: fazem parte dessa massa que passa dos projetos futuros, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Um abraço, fiquem bem e até o próximo programa Nazária. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber.